Olá, meu nome é Lucas. Essa é a aula de análise de tensões e deformações em solos. Então, para a gente começar a entender essa aula, nós vamos relembrar as outras aulas, que é a que se deve as tensões no solo: ao peso próprio, ao acréscimo de tensão e à percolação de água. Então, essa aula daqui nós vamos estudar o acréscimo de tensão. Então, fazendo uma analogia à mecânica de Terzaghi, lá do princípio das tensões efetivas, compreende-se facilmente que esse mecanismo de transferência de pressões, ou seja, tensões, ele se faz como uma mola. Então, a gente pode interpretar o solo como uma mola e, à medida que eu coloco um peso em cima do solo, ele vai ter um certo deslocamento pela energia potencial da mola. Óbvio que isso é um comportamento elástico, mas posteriormente a gente pode tratar essa mola de uma forma um pouco diferente e assim ter outros comportamentos. Mas a princípio a gente pode fazer uma análise de acordo com a teoria da elasticidade. Então, no caso de um aterro infinito, no caso de um aterro infinito, no qual a gente já tem um perfil de solo que a gente já conhece da antepenúltima aula, nós traçamos o diagrama de tensões totais e o diagrama de tensões efetivas. E, à medida que eu tenho um aterro de, por exemplo, que ele vai gerar uma sobrecarga de 20 kPa, 20 kN por metro quadrado, eu desloco o diagrama de tensões em 20 kPa. Simples assim. Mas o que gera uma tensão de 20 kPa? Ali, uma sobrecarga de 20 kPa. Por exemplo, um aterro de 1 metro de espessura com um peso específico de 20 kN por metro cúbico. Mas e uma área finita? Ou seja, aqui eu estou tratando, por exemplo, de uma sapata, que não é um aterro, né, que a gente pode interpretar como algo infinito. Então, a gente tem que buscar o entendimento de como que essas tensões se dissipam através do subsolo. Pois a cada profundidade, o acréscimo de tensão vai diminuindo. Porque as tensões se espraiam. Então, esse espraiamento das tensões é o principal objeto de estudo. Então, no caso, a gente vai inserir aqui o conceito de bulbo de tensões. Ou seja, a que profundidade que a minha tensão ela está em 80%. A que profundidade só chega 50% da minha tensão? A que profundidade chega 20%? A que profundidade chega 10%? Óbvio que zero vai ser no infinito. Então a gente tem que saber trabalhar ali, a gente tem que ser razoável para entender que 10%, 5%, 1% talvez a gente já comece a desconsiderar. Então a gente precisa entender essas linhas de igual tensão, ou seja, essas isóboras que nós temos de mesma tensão. Então, o primeiro método é o método de espraiamento de tensões, no qual é um critério geométrico, no qual a gente pega a tensão, que ela é aplicada em 2L, pega essa mesma tensão, só que divide por um comprimento maior, que depende da profundidade onde ela está e de um ângulo que é mais ou menos 30 graus. Então, a gente chega que a tensão vertical a uma certa profundidade, ela é função da tensão que eu estou aplicando lá em cima, da minha sobrecarga, da largura
de onde essa pressão está sendo aplicada, da profundidade e desse ângulo. Então, esse método do espraiamento ele também pode ser feito de forma conjunta, ou seja, uma carga ela somar com a outra carga. Então, se eu fizer isso, só que em vez de fazer na faixa de 2L, só que eu dividir em faixas de L, o que vai acontecer? Vai gerar um acréscimo que eu vou transformar em dois retângulos, onde no centro tem uma carga maior do que nas beiradas. Isso é factível com o que a gente pensa que vai acontecer. Onde, no infinito, o que vai acontecer é algo basicamente conforme este desenho. Se fosse algo contínuo. Ou seja, se a gente conseguisse dividir em deltas L. E aí, para essa parte contínua, a gente tem que utilizar os comportamentos dos solos. O que nós vamos estudar no curso é o comportamento linear elástico, que é o que a gente chama de Chile. Contínuo, homogêneo, isotrópico, linear, elástico. O solo não é contínuo, não é homogêneo, não é isotrópico, não é linear e não é elástico. Mas a gente vai adotar como se ele fosse, porque as equações ficam mais simples. Existe uma outra simplificação também, que é para pequenos deslocamentos, que nem entra aqui nessa explicação, mas também as soluções levam em consideração pequenos deslocamentos. Então, a gente vai estudar esse conceito à luz dessas hipóteses. Para certas condições, essa simplificação extrema até, né, vale. Para outras situações, ela já não vale. Então, quais são os parâmetros da teoria da elasticidade? É um módulo de elasticidade que depende basicamente da consistência ou da compacidade do solo e do coeficiente de Poisson. Então, a teoria da elasticidade compatibiliza tensões e deformações através de um sistema de diversas equações diferenciais parciais. As equações de acréscimo de tensão dependem um pouco da teoria da elasticidade e as soluções se aproximam muito ao que se mede em instrumentações. Ou seja, se eu quero saber o quanto de tensão que está chegando a 5 metros de profundidade e a 5 metros de profundidade eu colocar uma célula de tensão total, uma célula que mede o quanto de tensão que está chegando, o que a teoria da elasticidade está prevendo e o que eu meço está muito próximo. Ao contrário das soluções de deslocamentos, onde as medidas de deslocamento segundo a teoria da elasticidade é uma das 3 fontes de deslocamento do solo. Ou seja, se eu tenho o deslocamento de um solo, um recalque, são devido a vários fatores, como a teoria da elasticidade, deslocamentos plásticos, ou seja, deslocamentos irreversíveis, adensamento e fenômenos viscosos. Então, por exemplo, no caso de uma fundação superficial, ela recebe a carga do pilar e ela transmite os esforços provindo do pilar para o solo. Ou seja, ela não absorve. A sapata vai transmitir os esforços para o solo, certo? Então, a primeira aproximação é como se uma sapata fosse uma carga pontual. Então, eu tenho a solução de Bill-Sinensky para representar essa sapata, no qual me dá um acréscimo de tensão vertical, radial, polar, tensão cisalhante, deslocamento radial e deslocamento vertical.
Mas eu posso ter sapatas que têm cargas horizontais, como por exemplo devido ao vento. Isso me dá acréscimos de tensões nas 3 direções, acréscimos de tensões cisalhantes e deslocamentos nas 3 direções. E se eu integrar o problema de biocinética, ou seja, o que eu estou fazendo aqui é uma sapata, né, mas corrida, como se fosse de uma direção só, como se fosse um muro, por exemplo. Eu tenho solução para isso também, como no caso que pode me dar acréscimo de tensão vertical, o horizontal em uma direção, horizontal em outra direção, cisalhante. Pode ter o caso horizontal, que vai me dar também os acréscimos de tensões. Eu posso ter também uma fundação sobre um anel, que é o caso, por exemplo, de um silo, que tem uma fundação superficial, por exemplo. Então, nesse caso, vai me dar acréscimo de tensão vertical, tensão radial e polar, e a tensão cisalhante vai ser zero. Por quê? Porque essa solução ela é para o R igual a zero, ou seja, ela só vale para o centro do anel. Também a gente tem o deslocamento vertical e o deslocamento radial sempre vai ser zero, nesse caso, porque o R vale zero. Porém, naquele caso de um muro, de uma sapata corrida, óbvio que a sapata tem uma dimensão lateral, né? Não é uma carga pontual ao longo de um comprimento. Então, essa solução que está apresentada na tela, ela é uma solução mais realista, que pode dar acréscimo de tensão nas 3 direções, acréscimo de tensão cisalhante, ou para as cargas horizontais também, como se fosse um muro recebendo um vento. Então isso também é importante. Aqui nós temos uma das principais soluções, que é uma solução de uma carga retangular, mas que é feito só na quina dessa carga retangular. O que isso gera? Como é uma solução Chile, contínua, homogênea, isotrópica, linear, elástica, eu posso pegar minha sapata, dividir em 4, pegar a quina de todas elas, botar no mesmo ponto, e aqui eu tenho um acréscimo de tensão no meio da sapata. Óbvio, nós vamos fazer exercício sobre isso em sala, então a gente vai conseguir estudar isso aqui no detalhe, porque é muito importante essa solução. Nós também temos, para caso de silos, que além da fundação em anel, mas principalmente é a solução em placa circular, em um radia circular, caso for fundação superficial em silo, nós temos acréscimo de tensão vertical, radial e pela solução da teoria de elasticidade. E quais são as limitações de todas as soluções que nós vimos até agora? Até agora, todas as soluções são de sapatas ou de fundações na superfície do terreno, quando a gente sabe que as fundações elas estão instaladas a uma certa profundidade. Para certos casos, ou seja, pequenas profundidades, as formulações anteriores representam bem o que está acontecendo. Porém, para outros casos, não está de acordo com a realidade. Porque a realidade ela não se importa com o que a gente quer ou o que a gente não quer. Ela não se importa se é fácil, se é difícil, ela apenas é. Então, a gente vai precisar estudar soluções em profundidade, como por exemplo o problema de Midling, que é uma carga pontual em profundidade. A integração numérica dessas equações, de todas essas, geram a solução de Aoki-Lopes para recalque em estacas. Então, é uma solução brutal, de uma dificuldade extrema, extremamente realista também. Tão realista quanto uma solução por elementos finitos. Também temos o problema de Midling para carga horizontal, no qual
É a mesma complexidade que a gente tem com as equações também tão complexas quanto. Temos o problema de Milan, ou seja, é um muro, ou seja, uma carga pontual vertical em profundidade, só que ao longo do comprimento, ou seja, é um problema de um muro, só que a fundação está em profundidade, o que realmente está. Então nós temos as equações também, que são equações bem complexas, e equações de como se esse muro estivesse recebendo uma carga horizontal. E a principal equação é a carga distribuída sobre um retângulo em profundidade, que a partir dessas formulações aqui são constituídos ábacos, que é a base da solução de barata, que é o principal método de recálculo sobre fundações superficiais que se utiliza no estado do Rio de Janeiro. Ele usa o ábaco de Fox, de 1948, mas a gente consegue também pegar esse ábaco e adaptar por essas equações. E para outras obras de terra, porque tudo que a gente viu está mais ou menos focado em fundações. Mas também tem aterros, porque nem todos os aterros são infinitos. Então, os aterros eles podem induzir tensões no solo de uma forma que não seja constante, né? Então nós temos essa equação, que é uma equação mais simples, até comparada com o que a gente viu, de aterros que são cargas trapezoidais, que a gente consegue saber o acréscimo de tensão em profundidade no centro de um aterro. Com isso, a gente encerra a aula de hoje. E essa parte da disciplina é extremamente importante que a gente faça muitos exercícios mesmo. Porque a gente vai conseguir pegar o feeling dessas soluções, de tudo que foi exposto aqui, a praticidade disso, o quanto que a gente usa isso no dia a dia da engenharia, apenas fazendo muito exercícios. Então, até a próxima aula.